A paz, irmãos. Vamos iniciar nosso curso bíblico de 1 João. Nós vamos estudar hoje dos versículos 1 ao versículo 4. Essa carta de 1 João, ela foi escrita pelo discípulo amado de Jesus, o próprio João, o mesmo que escreveu o Evangelho, o mesmo que escreveu o Apocalipse, Também escreveu essas 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E hoje nós vamos destacar, fazer a reflexão dos versículos 1 ao versículo 4. Amém? Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Bem, João, ele escreveu essa carta a uma comunidade cristã que estava sendo sufocada por heresias que pregavam contra a humanidade real de Cristo Jesus. E João, ele escreve esses textos, esses capítulos, justamente para poder incentivar aqueles irmãos a crerem em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, que Ele veio mesmo como homem, que morreu justamente para salvar. E aí ele vem iniciando falando de Jesus, que Jesus ele era desde o princípio e que ele experimentou a vida de Jesus, que ele o ouviu, que ele viu, que ele teve uma experiência viva com ele. E João aqui no versículo 1 está chamando Jesus de Verbo da vida. O que é verbo? Verbo é palavra. O que palavras fazem, ou trazem? Elas revelam pensamentos e sentimentos, assim como Cristo revela, a mente e o coração de Deus. E João, ele vem aqui frisando mesmo de uma forma bem forte acerca de Jesus. No versículo 2, ele vem falando o seguinte: e a vida se manifestou. Que vida? Jesus. Jesus é a vida que se manifestou. E nós a temos visto, e dele damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Mais uma vez, ele continua aqui destacando: Jesus, a vida que estava com o Pai, se manifestou a nós. Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus não é algo coberto para que tenhamos que descobrir. É algo revelado, manifestado. Cristo é luz. Deus manifestou Jesus, Deus revelou Jesus. Nunca poderíamos ter essa vida eterna, nunca poderíamos ter essa reconciliação com o Pai se Ele não trouxesse, não tivesse enviado Jesus, não tivesse se manifestado a nós. O Pai, Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a manifestação de quem Deus é. Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Jesus, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Não há como desconectá-los, Eles são um. No versículo 3, João, ele fala assim: e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, eu não estou falando de algo que eu não conheço. Eu estou falando de algo e de alguém que eu vi e ouvi. É tempo de nós, como igreja, termos experiências vivas com Cristo. E o mundo saberá quem é Cristo quando nós o conhecermos verdadeiramente e manifestarmos seu caráter, suas obras. Amém, queridos?
E aqui ele vem falando, né? Nós temos visto e ouvido, e por isso nós estamos anunciando a vocês, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Eu estou te anunciando um evangelho que transforma, eu estou te anunciando Jesus que é real, que foi manifestado pelo Pai, para quê? Para que mantenhamos comunhão. E ele vem destacando a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A mensagem de João aqui é a vida eterna, traz restauração nos relacionamentos. A vida eterna em nós traz transformação nos nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos. Não há como desconectarmos a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Estão interligadas, unidas. Há pessoas que dizem assim: eu tenho comunhão com Deus na minha casa, eu tenho comunhão com Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo congregar. Isso não é bíblico, isso não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele vem, a vida eterna vem, o verbo vem fazer morada em mim, para que mantenhamos comunhão com Deus e com os irmãos. Não há como eu receber a cabeça e não receber o corpo. Não há como. Eu preciso entender que se algo há de errado comigo em relação aos irmãos, eu preciso de entender que o meu relacionamento com Cristo está afetado de alguma forma. E isso precisa ser restaurado. Amém, queridos? E ele vem falando estas coisas, lá no versículo 4, estas coisas, pois eu vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Que alegria é essa que João está dizendo? Bem, uma noite antes de Jesus, ser crucificado, ele disse aos seus discípulos: a alegria que eu tenho para vocês, ninguém poderá tirá-la. A alegria que eu te dou, ninguém pode tirar. Que alegria é essa? Não é uma alegria de meros sentimentos momentâneos, mas é a própria pessoa de Cristo Jesus em nós. Cristo é a nossa alegria. Confundimos muitas das vezes alegria com sentimentos, mas a alegria é a pessoa de Jesus em nós. E essa alegria, ela é completa quando nós temos comunhão com Deus e com os irmãos. Bem, na vida prática, nós podemos aprender através desse ensino de João, que o Evangelho de Jesus, a vida eterna, precisa ser recebida, experimentada e compartilhada. Ele disse que nós vimos e ouvimos e estamos aqui compartilhando com vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão e para que a nossa alegria seja completa. Então, podemos aqui destacar, resumidamente, o ensino de João para nós nesta aula. Eu preciso receber, experimentar e compartilhar essa vida eterna que me transforma e que me restaura. Amém? Que Deus continue te abençoando, rica e abundantemente. Continue meditando na palavra de Deus, porque a cada verso Deus fala, a cada sim e cada não Ele manifesta seu amor. Deus abençoe, em nome de Jesus.